Como aprender a gerenciar meu dinheiro? Como que eu posso administrar melhor o meu tempo? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Mas qual faculdade eu devo fazer? Leia a Bíblia que você vai encontrar respostas. Eu gosto tanto daquelas meninas lá da escola, mas será que eu devo andar com elas? Senhor, com quem que eu vou me casar? Bíblia. Vai ler a Bíblia primeiro! Eu queria tanto ser melhor, mas como que eu posso ser uma filha melhor? Pré-adolescentes, a Bíblia é o único livro que tem a resposta para tudo nessa vida. É por isso que a Bíblia é um livro que deve ser estudado. Vamos orar para iniciar nossa aula? Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos deu a Bíblia, um livro que devemos ler e amar. Fala aos nossos corações com essa lição. Em nome de Jesus, amém. Paz para adolescentes! E o nosso texto bíblico de hoje se encontra em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau! Ler e estudar a Bíblia não é apenas uma opção ou uma sugestão para nós que somos cristãos. É uma ordem de Deus. Durante toda a Bíblia, Deus instrui várias pessoas e instrui o seu povo sobre a leitura da sua palavra. Se você é cristão, você precisa buscar entender e conhecer a palavra de Deus. Tudo que Deus definiu, determinou e quis ensinar para o seu povo está contido na sua palavra. O próprio salmista disse lá em Salmos 119:11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ler, estudar, entender e conhecer a palavra de Deus e, sobretudo, guardar a palavra no coração é um antídoto para não pecar contra Deus. Mas, apesar de estarmos falando sobre estudar e ler a palavra de Deus, não é só ler por ler de qualquer jeito. E sim, ler, mas também meditar na palavra. Mas então, pré-adolescente, o que é meditar? Será que eu vou só ficar em um silêncio absoluto, esvaziando a minha mente, como o mundo faz? Igor, tá meditando? Acho que ele meditou demais. Na realidade bíblica, meditar significa uma observação profunda. Eu leio, mas eu penso, eu busco entender, eu saboreio o texto. Eu também peço ajuda a Deus em oração e ainda, se necessário, procuro alguém mais experiente que vai me ajudar a entender o texto. Ou seja, não é só meditar, ficar parado, decorando, como se fosse simplesmente entrar na minha cabeça. Eu preciso entender e amar aquilo que eu estou meditando. E quantas situações do nosso dia a dia que podem ser resolvidas simplesmente por meditar na palavra de Deus. Por exemplo, quando eu tenho alguma situação que eu não sei o que fazer, eu me lembro que na palavra de Deus está escrito que Deus pode me dar a direção. Como, por exemplo, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora, versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ou então, em várias situações, quando eu não devo fazer alguma coisa, eu devo simplesmente deixar Deus trabalhar. Aí eu medito na palavra de Deus, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5.
Ou então quando eu estou ansioso quanto ao meu futuro e aquelas coisas que estão fora do meu controle. Mas eu posso meditar na palavra de Deus e suas promessas que dizem: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. E a gente tem um belíssimo exemplo de um homem de Deus que teve que meditar em sua palavra. Josué, lá no Antigo Testamento, recebeu uma missão dificílima. Moisés, um dos maiores homens de Deus que já existiu, morreu. E alguém tinha que substituir ele como líder. E Josué foi o encarregado de fazer isso. E ele teve uma dificílima tarefa. Ele tinha que guiar um povo rebelde e reclamão para a terra prometida. E Deus não deu para ele nenhuma estratégia militar ou nenhuma fórmula mágica para o sucesso. Tudo que Deus disse para Josué foi: medite na lei de dia e de noite. Boa noite! Uma mudança histórica acaba de acontecer em Israel. Após a morte de Moisés, um novo líder assume o comando do povo. E ele não abriu o Mar Vermelho. Ainda. Isso mesmo, o clima aqui é de tensão e também de muitas reclamações. O novo líder, Josué, acaba de assumir uma missão considerada impossível. E já temos informações exclusivas. Segundo fontes seguras do céu, Deus já deu a Josué o conselho e a estratégia para o sucesso. E parece que não envolve exércitos, espadas ou treinamento militar. Estamos aqui agora numa exclusiva com o novo líder do povo, Josué. O que foi que Deus lhe disse? Eu achei que vi um plano com mapas, armas, alguma coisa. Mas ele disse para eu meditar na lei de dia e de noite. Mas só isso? Nenhum conselho de guerra, nenhuma estratégia militar? Vou explicar. Não é tão simples quanto parece. Deus não me deu um super plano com mapas, espadas ou GPS. Ele só me disse: coloca a palavra no seu coração e na sua mente. Se eu fizer isso, mesmo que o povo reclame ou fique perdido, eu consigo liderá-los pelo caminho certo. Então, nada de truques ou nada de plano secreto? Então, responde uma coisa pra gente, Josué. Por que você acha que Deus te deu essa orientação num momento tão crítico? Porque antes de eu conduzir o povo, Deus precisava conduzir a minha mente. Então, está registrado. O segredo do sucesso de Josué é estudar e obedecer a palavra. Uau! E é isso, pessoal. Encerramos essa edição do Marcas News com uma certeza. Quem coloca a palavra em primeiro lugar nunca anda sem direção. Com essa história de Josué, nós vemos que o conselho que Deus deu a ele não foi de uma grande estratégia militar, ou então não foi para ele usar a força humana, ou então para ele usar de estratégias de popularidade para alcançar o povo e ter sucesso na vida. Não, o conselho que Deus deu foi para guardar a palavra do Senhor, obedecer aos mandamentos e meditar nela de dia e de noite. Você quer saber qual é o grande segredo para sua vida ser bem-sucedida? Cumpra os mesmos princípios que Josué cumpriu. Leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e medite nela de dia e de noite. Você pode ter certeza que se você buscar ao Senhor e buscar compreender as Escrituras, vocês serão ricamente abençoados. O salmista no Salmo 119 diz que aqueles que leem e meditam na palavra de Deus são mais sábios do que os seus inimigos, ou
Ou seja, você vai ter uma sabedoria que ninguém ao seu redor, nenhum outro colega vai ter se ele também não ler e meditar na palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você será mais inteligente do que os seus professores e do que os seus mestres. E além disso, você também terá mais entendimento do que os antigos. O problema é que a nossa geração de hoje não valoriza mais a leitura da Bíblia e a leitura do devocional. Passam horas e horas e horas em jogos, em redes sociais, mas não conseguem parar 20 minutos para ler e meditar na palavra de Deus. Esses jogos, as redes sociais, a internet, tudo isso produz em nós apenas dopamina, ou seja, é um pico de prazer momentâneo. É num instante, mas depois passa. Isso traz agitação, ansiedades, desregula o nosso organismo por completo. Mas a Bíblia não. A Bíblia preenche a nossa alma. Ela evita os erros futuros e ela produz em nós frutos eternos. A Bíblia é um livro que precisa ser examinado. E para isso, você precisa organizar o seu tempo e organizar o seu dia para que você consiga colocar a leitura da Bíblia em primeiro lugar. Ah, mas esse Juninho me paga. Ele não pode fazer isso comigo e achar que eu não vou revidar, não. Ah, mas eu vou acabar com a raça desse Juninho. Eu, hein? Joãozinho, que é isso que eu tô ouvindo você falando ali? Ah, é que eu tô com muita raiva do Juninho, né? Ele se diz meu melhor amigo. Eu comprei um caderno novinho do meu time, ele foi lá e escreveu assim: não tem mundial. E ele se diz meu melhor amigo. Eu não vou deixar passar isso, não. Mas aí você tá com muita raiva dele? Eu tô com muita raiva dele. Joãozinho, o que a gente aprendeu essa semana na leitura bíblica? É porque Você não leu, né? Você não leu, né? Não. A leitura bíblica dessa semana nos ensina sobre perdão. Independente do que o Juninho fez com você ou do que qualquer outra pessoa fez com você. A Bíblia nos ensina o princípio de perdoar uns aos outros, porque Jesus também nos perdoou. É, mas se eu perdoar ele, a minha vida vai melhorar de alguma forma? Com certeza. E quer saber mais uma coisa? Além do perdão, a Bíblia também nos ensina sobre o domínio próprio. Você precisa aprender a controlar essa raiva. Tá, mas vamos supor que eu perdoo ele aqui agora. Chegar amanhã e ele vacilar comigo de novo, o que vai adiantar? Você vai perdoar ele de novo, porque a Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então eu tenho que perdoar ele 490 vezes? 490 vezes, mas se você quiser multiplicar isso por 7, 7, 7 para sempre também. E tudo isso você aprendeu lendo a Bíblia? Lendo o devocional todos os dias. E aqui, não é só ler não, tá? É ler e meditar. Então tá bom. Eu acho que eu vou perdoar o Juninho, já que é a Bíblia que tá falando. Ô Juninho, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Então, pré-adolescentes, a gente tem que meditar na palavra de Deus para pôr em prática os ensinamentos recebidos dele. Na verdade, essa idade de adolescência e juventude é marcada por momentos de decisões muito importantes. E decidir corretamente é um desafio. Mas adivinha só o que vai nos ajudar nesse desafio? Pois é, a palavra de Deus. O Salmo 1 faz um contraste, uma comparação entre quem segue a palavra de Deus e quem não segue a palavra de Deus. E obviamente, quem não segue a palavra de Deus vai se dar mal. Agora, aquele que segue a palavra de Deus vai se dar bem, ou de acordo com o que está escrito, será bem-aventurado. Um exemplo disso é Abraão e Ló. Eles andaram juntos por muito tempo, mas chegou um momento que infelizmente eles tiveram que se distanciar. Aí Abraão virou para Ló: Ló, escolhe um canto aí para você ir e eu vou pro outro. Ló olhou e viu o campo mais bonito, aquele que aparentemente era melhor, ou pelo menos aos olhos humanos. Mas Abraão escolheu o quê? Abraão escolheu confiar em Deus e na palavra dele. No final das contas, Ló se deu mal. Ele foi para uma cidade que mais tarde foi destruída por Deus. Enquanto Abraão, independente de onde ele estava, independentemente das circunstâncias, ele prosperou. Ele foi bem-aventurado simplesmente porque ele creu na palavra de Deus. Ah, então é pra eu ler a palavra de Deus pra eu ser muito próspero e muito ricão, né? Não! Na verdade mesmo, o principal motivo da gente meditar e praticar a palavra de Deus é o amor.
é simplesmente pela alegria de agradar a Deus. Praticar a justiça é alegria para o justo. O prazer daqueles que verdadeiramente amam a Deus é obedecer à lei do Senhor. Uma coisa maravilhosa da palavra de Deus é que ela não afeta só o nosso cérebro, só nos enche de conhecimento. Ela também afeta o nosso coração. Como está escrito, o conhecimento incha, mas o amor edifica. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Doutor Teológico E eu sou o Doutor Teologiquinho. e na experiência de hoje nós vamos mostrar que a palavra de Deus tem poder para transformar completamente. Em João 15,3, Jesus garantiu: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Para essa experiência, nós vamos precisar de iodo Um copo com hipoclorito de sódio, e um copo com água. Esse copo representa a vida de quem está coberto pelo pecado, escuro, confuso, sujo, sem clareza. assim como um coração sem a palavra de Deus. Um coração coberto de conceitos próprios, opiniões e ideologias erradas. Mas agora nós vamos adicionar o agente transformador, a palavra de Deus. O líquido escuro fica transparente e clarinho, quase que instantaneamente. E olha só, onde a palavra de Deus toca, a sujeira não fica. Tudo se torna limpo, transparente e assim Deus age em nossas vidas. Cientificamente falando, o iodo deixa a água escura. Quando o hipoclorito entra, ele reage com o iodo, mudando sua química e removendo a cor. Espiritualmente, isso é o que a palavra de Deus faz com a gente. Ela toca, limpa e transforma, não apenas um pouco, mas totalmente. A santificação é assim, diária, poderosa e transformadora. Onde a palavra entra, o pecado não tem vez. Não é simplesmente sobre esforço humano, é sobre se render à palavra, porque onde ela governa, a escuridão não permanece. Então, para adolescentes, esse foi o experimento de hoje com o Doutor Teológico. E o Doutor Teologiquinho. Tchau! Até a próxima! E além de nos limpar de dentro para fora, a leitura da Bíblia traz pra gente diversos benefícios. O salmista, no Salmo 119, faz uma pergunta: como um jovem pode viver de forma que agrada a Deus? Como purificará o jovem o seu caminho? Mas ele mesmo responde: observando-o conforme a sua palavra, ou seja, vivendo de acordo com o que a palavra de Deus ensina, independente da situação que você estiver vivendo. Se você estiver triste, se você estiver feliz, se você estiver passando por alguma enfermidade, se você tiver alguma ansiedade ou se simplesmente você estiver vivendo em paz, independente da circunstância, a palavra de Deus sempre fala ao nosso coração. Deus escolheu falar por meio da sua palavra e todos os dias Ele quer falar com você, Ele quer te instruir e Ele quer te ensinar. Mas para isso você precisa abrir a sua Bíblia, ler e meditar na palavra dele. Olá, turminha dos pré-adolescentes! Quero responder a algumas perguntas que fazemos quando lemos a palavra de Deus. Pastor, como posso eu estudar melhor a Bíblia? Como me aprofundar nesse estudo sendo um pré-adolescente? Muitos de vocês abrem a Bíblia e começam a ler e pensam: não estou entendendo nada, dá sono. Vou ensinar a vocês um método prático e profundo para devorar a Bíblia. Passo 1. Entenda que a Bíblia é uma biblioteca. Você não chega numa biblioteca e lê os livros de forma aleatória. Se você nunca leu a Bíblia toda, não comece por Levítico. Comece usando o método de leitura devocional do Robert McCheyne.
vai ajudar você a ler a leitura com sabedoria e isso vai ajudar você a crescer no entendimento, porque os textos vão automaticamente explicando um ao outro. Segundo, tenha as ferramentas certas. Desligue o celular. Você vai precisar ter a sua Bíblia McCheyne, sua, não a do seu pai, não da sua mãe, não da sua família, sua, para você dizer que ela é sua, para você amá-la. Tem uma caneta e um caderno para você anotar o que você aprende. Antes de abrir a Bíblia, ore pedindo ao autor, o Espírito Santo, para te ajudar a entender. E quando ler o texto, façam as seguintes perguntas. O que o texto diz? Para quem o texto está falando? Onde eles estão? O que esse texto tem a ver comigo hoje? Depois, aplique isto. O que esse texto significa para mim? O que eu devo mudar no meu comportamento para que eu possa agradar a Deus de acordo com esse texto? E se vocês acompanharem o método, ao final do ano, vocês saberão tudo de Bíblia. Deus abençoe vocês. Anotem aí todas essas dicas e vamos ler e estudar a palavra de Deus, porque é indispensável para a gente crescer na fé. Pedro afirmou em sua carta: continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E agora chegou o momento do nosso quiz, para ver se você prestou atenção na aula de hoje. Primeira pergunta: por que a Bíblia deve ser estudada com prioridade? Alternativa A: porque orienta a vida segundo a vontade de Deus. Alternativa B: porque ajuda a evitar críticas de outras pessoas. Alternativa C: porque é tradição religiosa da igreja. Ou alternativa D: porque garante sucesso e riquezas. Tempo na tela. Tempo esgotado. Alternativa certa, alternativa A, porque orienta a vida segundo a vontade de Deus. Próxima pergunta: o que significa meditar corretamente na Bíblia? Alternativa A: ler em silêncio sem refletir. Alternativa B: refletir para entender e aplicar. Alternativa C: ler rápido para cumprir a meta. Ou alternativa D: repetir frases sem compreender. Tempo na tela.
esgotado e a alternativa certa é a alternativa B. Refletir para entender e aplicar. Próxima pergunta. O que torna alguém firme nas decisões segundo o ensino bíblico? Alternativa A. Ter boas intenções. Alternativa B. Seguir a maioria. Alternativa C. Basear as escolhas na palavra. Ou alternativa D. Confiar na própria experiência. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa C. Basear as escolhas na palavra. Próxima pergunta. Qual atitude mostra compromisso real com a Bíblia? Alternativa A. Ler só quando sobra tempo. Alternativa B. Usar versículos para status. Alternativa C. Estudar e praticar no dia a dia. Ou alternativa D. Ler apenas em momentos difíceis. Tempo na tela. Tempo esgotado e se você respondeu a alternativa D, ler apenas em momentos difíceis, você errou, pois a alternativa certa é a alternativa C, estudar e praticar no dia a dia. Quinta e última pergunta. O que diferencia o tempo com a palavra de outros hábitos? Alternativa A. Outros hábitos evitam erros futuros. Alternativa B. A palavra molda o caráter e escolhas. Alternativa C. Outros hábitos ensinam valores eternos. Ou alternativa D. A palavra é só para quem é maduro. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a alternativa C. Outros hábitos ensinam valores eternos. E esse foi o nosso quiz de hoje para adolescentes. Tchau! Deus abençoe você que nos acompanhou até o final. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo. E para finalizarmos a aula de hoje, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse momento, pelo privilégio que temos, meu Deus, de termos livre acesso à tua palavra. Pedimos, Senhor, venha nos ajudar a cada dia a crescermos na graça, no conhecimento, a pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pré-adolescentes. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Assim. É um. É um. Eu vou demorar um pouquinho para dar o efeito de meditação. Ah, mas eu vou acabar com a raça do Juninho. Ele não pode fazer isso comigo não e ficar assim, vai dar tudo certo, mas eu vou dar uma bicuda na cara dele. Ai, meu Deus. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Pisa na cabeça do Juninho. Anotem aí todas essas dicas. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?